Alô, Baixada Santista, é o A Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos a presença do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, ele que na sexta-feira será diplomado, deputado federal, pelo estado de São Paulo e certamente vai representar a Baixada Santista. Antes, eu quero mandar um abraço. Eu ontem estava numa farmácia e a dona Maria do Rosário, a Bisa Maria do Rosário, me deu esse coraçãozinho, falou, olha, eu assisto muito seu programa, você consegue, olha, muito... Ela falou, isso aqui é, cadê o negócio? Olha, isso aqui é para o seu coração pulsar, muito obrigado. Ela disse que me assiste sempre e me deu essa, eu achei mó legal isso aí, olha que bonitinho, muito legal, muito obrigado pela lembrança. Olha, muito se fala, né, da Operação Lava Jato e muito tem se falado da Petrobras. E ontem eu estava no Canal 3, próximo a Galeão Carvalhal, e um ex-funcionário aliás, um aposentado, né, da Petrobras, da refinaria, me parou e com lágrimas nos olhos ele fez ali um testemunho de os quase 30 anos que ele se dedicou à Petrobras e do sentimento que ele tem hoje em ouvir tudo isso enfim, eu fiquei até um pouco constrangido, porque você vê um homem de quase 70 anos, ou até 70 anos, chorando, você, na verdade, repensa, né? E, na verdade, a gente fica com uma felicidade um tanto mórbida, mas com o coração tranquilo, porque nós estamos em 2014, eu me recordo que em 2008, portanto 6 anos atrás, nós levamos no programa o professor Rios, que é o titular da cadeira de Petróleo e Gás da Unicamp, com pós-graduação na França, inclusive. E o professor Eleodoro de Mello, um professor aqui de Santos, que foi para Minas, estava na Universidade Federal de Minas Gerais e veio exclusivamente para falar de petróleo e gás. E os dois, especialistas no assunto, num tema muito difícil, diziam, e eu ainda vou ter a oportunidade de talvez até reprisar esse programa aqui, porque eu acho fundamental, dizendo que o petróleo, o pré-sal, não era naquele momento e nem nos próximos 20 anos a sobrevivência da Petrobras. O professor Rios, inclusive, disse, olha, eu fico triste do Lula ter abandonado o etanol, porque de pré-sal nós não vamos sobreviver. E eu me lembro, o programa foi muito longo. O barril de petróleo hoje está a $60. Para a gente ter os produtos do pré-sal, o barril de petróleo sairia a $120. Em junho do ano que vem, a Petrobras vai ter que honrar quase 60 bilhões de dólares de dívidas. Pela segunda vez ela não apresenta o balanço, então a coisa está preta. Realmente eu estou muito preocupado. Mas vamos aguardar os acontecimentos, porque só nos resta agora contemplar o que vai ser feito com essa companhia. Ao senhor, que eu prefiro não declinar o nome, só posso deixar aqui meus sentimentos e tenho certeza que os 30 anos que ele dedicou à companhia devem ter sido de muita valia para o que a Petrobras se tornou e, naturalmente, do que poderia ser como uma verdadeira empresa de capital nacional. O programa de hoje está apenas começando. Boa tarde. Eu chamo de ex-prefeito, prefeito ou deputado, Papa? Papa só. Melhor, né? Fica mais tranquilo e... Tá preparado para pegar avião toda semana? Bem, primeiro, boa tarde a você, tarde. Augusto, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os telespectadores do Ação e Reação. É um prazer voltar a esse programa. Obrigado. Momento de fechamento de ano verdade. E de expectativas, né? Algumas positivas, outras tristes, para um ano que se
se aproxima, né? O ano de 2015. É um ano cheio de contradições, né? A gente sempre, quando chega no final de ano, pelo menos eu sempre senti isso, desde criança. A gente vai se aproximando dessa fase de Natal, Ano Novo, a gente vai ficando mais otimista, né? Mais feliz. Eu não sei, há uma expectativa sempre de um novo ano, com novas oportunidades para todos, com, enfim, com conquistas, sonhos. Outras novos. Expectativas. Renovam-se as esperanças, como a gente costuma ouvir nos comerciais e ler nos cartões, renovam-se as esperanças para um novo ano. Infelizmente, Augusto, 2015, nessa passagem de 2014 para 2015, não é o que a gente sente. É um sentimento diferente desse ano, dessa passagem de ano. No Brasil, onde vivemos, mas acho que o mundo todo vive um momento que não tem, não traduz aquela expectativa sempre muito feliz que a gente costuma vivenciar nesses períodos de final de ano. São muitas as notícias tristes, no mundo inteiro, como eu disse, no Brasil em particular, essas questões políticas, um ano muito conturbado na política, na economia, né, brasileira. E essa questão da Petrobras que você coloca, se você me permite dar aqui um testemunho, eu vivi exatamente a mesma cena há 3 semanas atrás, um restaurante que serve comida por quilo, aqui no Boqueirão, na rua ali ao lado da universidade, onde tem a faculdade de medicina. Não, onde tem a faculdade de medicina. Agora estou lembrando exatamente o nome daquela rua. Armando Salles, mais esquina com uma ruazinha que eu não estou lembrando o nome. Uma rua de uma quadra só. Eu estava me preparando para almoçar, encontrei com um casal, muito assim, carinhosos comigo, enfim. E os dois trabalharam na Petrobras. O marido, engenheiro, chegou a ser superintendente da refinaria. E a esposa, funcionária de carreira, provavelmente se conheceram na própria empresa, né? E alguém tocou no assunto, enfim, e eu vi aquele senhor sofrendo como se estivesse perdendo um ente da sua família. Eu vi nos olhos dele essa aflição. E é fácil de entender, viu, Augusto? Porque a Petrobras sempre foi um orgulho para a população brasileira. É verdade. Um orgulho para todos nós. E mais ainda para quem trabalha lá. Quer dizer, você imagina, todo brasileiro sempre viu a Petrobras com um motivo assim, de um grande orgulho. Patrimônio, não é? Um patrimônio nacional, né? Como é o Banco do Brasil também. É verdade. Mas acho que como é a Caixa Econômica Federal. Desculpe, mas acho que a Petrobras ela extrapolava, né? Impressionante. É verdade. Mas eu estou assim comparando com o banco, com a Caixa, patrimônios. Mas de fato você tem razão, a Petrobras sempre foi esse motivo de orgulho para todos nós. E você imagina para quem trabalha lá. Pô. Ou imagina, eu tenho muitos amigos engenheiros que atuam dentro da Petrobras. Imagina para quem fez carreira lá, que fez a vida inteira lá, se aposenta. Hoje, curtindo a aposentadoria, lembrando, esse saudosismo, essa nostalgia sempre ocorre em qualquer empresa, até numa empresa pequena. Naturalmente. Né? Quando você sai, passa muitos anos numa pequena empresa, numa companhia, tem um vínculo, numa instituição, né? Você cria vínculos Lógico. Emocionais, enfim. Depois você vê as mudanças, você sempre fora já começa a sentir. É natural, é humano. Mas o que sentem hoje esses antigos funcionários da Petrobras, que certamente lutaram para que a companhia chegasse no estágio tecnológico que chegou. Lutaram com muita dificuldade. A Petrobras hoje, de fato, é uma mega empresa. Uma empresa que há 4 anos atrás era uma das maiores do mundo. Né? Mas nem sempre foi assim. É verdade. Né? Então esses homens trabalharam numa condição muito mais desafiadora, tanto do ponto de vista da tecnologia brasileira, né, na área de petróleo, quanto do ponto de vista das condições econômicas. E tinha o espírito de que não tinha interferência na Petrobras, né? A Petrobras sempre teve aquela questão técnica. Eu acho que a Petrobras também nunca sofreu tanta influência política. Eu tenho a impressão, eu nunca atuei na Petrobras, mas olhando de fora, com os amigos que eu tenho, enfim, eu acho que ela de fato sempre se pautou muito pelas decisões mais técnicas, né? É verdade. Passou a ter uma influência política muito exagerada alguns anos atrás. Eu me recordo, teve um primeiro presidente fora dos quadros da Petrobras, era um sindicalista. É verdade. Nada contra os sindicalistas, mas os sindicalistas entendem
daquilo que eles fazem, tá certo? Defender o trabalhador, defender o ambiente laboral, enfim, agora, de repente você vai cuidar, vai presidir uma companhia que tem negócios no mundo inteiro, uma coisa super sofisticada, muito técnica, sem o menor bagagem anterior, enfim, mas eu acho que a influência política chegou a um ponto que é de entristecer de fato. E esse exemplo que você deu aqui, eu vivi. Eu não sabia o que dizer para aquele homem. Né? Eu falei assim, olha, o senhor... Eu cheguei a dizer alguma coisa assim, olha, o senhor tem a consciência tranquila, o senhor no seu tempo fez aquilo que devia fazer, se orgulhe disso, e isso vai passar, obviamente, depois dessa tempestade virão novas práticas, virão novas decisões, e a Petrobras voltará, vai superar, tem que superar, não há outro caminho. Agora, eu concordo com você, e eu também conversei com muitos especialistas no tempo da prefeitura, de que o pré-sal, embora um passo importante, talvez tenha sido prematuro. Né? A exploração do petróleo na camada de pré-sal é muito cara mesmo, ela é muito sofisticada e do jeito que os preços do petróleo flutuam, e basta uma reunião no Oriente Médio... Muda tudo. Para que, e é o que está acontecendo hoje, tá certo? Meia dúzia de presidentes e de chefes de Estado na região onde tem mais petróleo no mundo decidem sobre o preço do petróleo. A própria Venezuela tem uma interferência nisso, né, pela produção. Então, normalmente são países autoritários, onde o petróleo está hoje, né, são regimes autoritários, onde as pessoas tomam decisões sem nenhuma preocupação na questão social, de equilíbrio mundial. Então o preço abaixou, quer dizer, o Brasil vem abaixando, né? Vem abaixando. Estava de $80, hoje em $60, vem abaixando, não é de agora, e talvez pela falta de um corpo técnico mais atuante, não se promoveu os ajustes necessários. Né? Sim, as decisões foram tomadas, o Brasil foi com tudo, né, botou todas as suas fichas na camada do pré-sal e o preço agora, você registrou bem, está caiu. Isso é uma concorrência também com os Estados Unidos, quer dizer, isso é briga como se diz aí na gíria, de cachorro grande. O Brasil entrou nesse jogo numa condição um pouco frágil, né? Não técnica, não, porque a Petrobras hoje, do ponto de vista técnico e tecnológico e profissional, tem os melhores profissionais do mercado mundial. Tem gente exportando, nós estamos exportando técnica. Eu acho que você falou muito bem. Na verdade, nós colocamos todas as fichas num produto só que não era imediato e que demandava muito investimento. Poderia ter feito um braço, manter o investimento e caminhar. Por exemplo, a questão do etanol, logo que o Lula assumiu o governo, ele colocou o etanol debaixo do braço e foi para os Estados Unidos vender o etanol e foi muito bem recebido. Eu não entendi por que em 2 anos ele mudou a trajetória e optou pelo pré-sal. Quando a comunidade mundial falava em energia renovável, nós estávamos indo buscar o petróleo em profundezas. E eu estou muito preocupado porque eu li ontem, no New York Times, edição nacional, edição brasileira, que já estão entrando com ações, escritórios de advocacia estão entrando com ações nos Estados Unidos contra a Petrobras, representando acionistas americanos, porque a Petrobras entrou com as ações capital aberto na Bolsa de Nova York, e em razão das denúncias, por isso que outro dia alguém me falou assim, os americanos querem se envolver aqui na investigação das... Sim, porque a Petrobras abriu as suas ações na Bolsa de Nova York, e lá os caras não vão deixar passar esse tipo de enganação que foi feito, por exemplo, com milhares de trabalhadores que apostaram o seu fundo de garantia nas ações. O capital, quando uma empresa abre o capital, né, ela passa a ter donos espalhados pelo mundo inteiro. Certamente, não só nos Estados Unidos, mas os acionistas da Petrobras espalhados pelo mundo têm interesse nesse tema. Né? Se houve prejuízo para ele, pessoalmente, ele vai buscar, vai lutar pelos seus direitos. Essa é uma questão. Agora, olha, Augusto, esse caso todo,
ele nos permite, né, nos remete a uma reflexão a respeito do excessivo poder que tem o presidente da República, ou qualquer que seja o presidente, no nosso país. O Brasil, o presidencialismo brasileiro, o nosso regime, né, é o regime presidencialista, mas ele dá ao presidente da República poderes, muitos poderes, todos os poderes. Na verdade, os demais poderes da República, eles não têm o mesmo nível de participação na vida nacional, especialmente o poder legislativo. Na verdade, o presidente no Brasil pode tudo, né? Pode tudo, decide as coisas. Se nós tivéssemos um regime mais aberto, mais ponderado no país, talvez essa discussão que você colocou aqui na mesa agora, olha, deveríamos ter colocado tantas fichas assim no pré-sal, poderíamos ter feito investimentos diversificados na área de energia. O Brasil não desenvolveu energias alternativas, o mundo inteiro está desenvolvendo, e nós temos capacidade, o etanol, nós temos a eólica, nós temos diversas alternativas de desenvolvimento na matriz energética nacional, e não foram desenvolvidas, não foram essas alternativas, não foram discutidas adequadamente. Quer dizer, a presidência da República decidiu, tomou a decisão e determina, e isso acontece. Esse é um ponto que eu acho que o Brasil vai ter que discutir nos próximos anos, né? É poder excessivo. Na verdade, é uma concentração de poder no executivo que pode não ser saudável. Você vai enfrentar uma dificuldade como deputado federal num Congresso com 500 e poucas... 513. 513. Na Câmara, 513. Não é fácil. Não é? É um conflito, não é? Muito grande. E aí, a gente vê, no caso da votação do ajuste fiscal, não é? O maior, para mim, na minha humilde opinião, o maior caso de corrupção ativa que eu já vi na história, por decreto. Olha, se não votar, não vai ter emenda. Quer dizer, o Poder Legislativo ficou refém do Poder Executivo. Como conseguir isso? Eu acho que depois desse fato, eu acho que agora o que vier não tem nem como contestar. Bom, foi um episódio lamentável, né? Não deveria ter sido conduzido dessa maneira a votação. A proposta que o governo fez, né, de fazer um ajuste no final do ano para não cumprir a meta que foi estabelecida no começo do ano, já é discutível em si. Que inclusive cai em crime de lei de responsabilidade fiscal. Exatamente para evitar isso que a proposta veio do Executivo para fazer essa alteração. Coisa que você deve ter, quando prefeito, tido a maior preocupação. Não, se eu não tivesse cumprido, Augusto, eu tinha... Você tinha como mandar um decreto para a Câmara dizendo assim, ó, não vou liberar a emenda se vocês não mudarem a minha... Deixa eu te falar, aproveitando que você toca nesse ponto. Eu tive a minha última conta do último ano, 2012, aprovada recentemente, acho que não tem 2 meses. Puxa, parabéns. Pelo Tribunal de Contas. Isso é um alívio muito grande, não só para mim, mas para toda a equipe. Tá certo? Quer dizer, depois de 8 anos, rigorosamente, todas as nossas contas foram aprovadas no órgão correspondente, que é o Tribunal de Contas de São Paulo. E vou te dizer uma coisa, Augusto, não é nada fácil aprovar contas dos municípios, porque não é um índice, não. Nós não temos um índice fiscal, uma meta fiscal para cobrir, não. Nós temos por lei, várias metas que são intransponíveis, inegociáveis. Os 25% mínimo de aplicação na educação. Que já é uma... nós chegamos aqui em Santos, no final do meu governo, a 29%, praticamente 29 ponto alguma coisa, quase 30%, o que é um recorde na história de Santos. Não é fácil cumprir isso, cumprir bem feito. Você pode fazer despesa mal feita na última hora para fechar a conta do ano, como muitas vezes, infelizmente, acontece no Brasil. Quer dizer, quando a prefeitura está chegando no final do ano, vê que não vai gastar os 25%. Compra a lousa digital. Compra um monte de coisa, é claro, você gasta. Ou então dá um benefício lá, uma gratificação de final de ano para professores. Merecem, mas enfim, isso não é feito com planejamento, numa carreira. Pode ser para tapar buraco. Né? Mas para tapar o buraco muitas vezes é feito. Eu nunca fiz isso. Então tem essa aplicação. Tem na saúde o mínimo de 15%. Nós chegamos a 19%. Do mesmo jeito, fazendo uma despesa com qualidade.
Depois tem o índice que você não pode ultrapassar com gasto de pessoal. É sempre difícil isso, porque você tem o crescimento vegetativo da folha, você tem os benefícios que os servidores têm direito e são automáticos, e na medida que ele vai seguindo a carreira, aqueles benefícios vão sendo incorporados e o prefeito não tem como evitar. E tem a ampliação dos serviços. Cada vez que você abre uma escola nova, amplia uma escola, abre uma nova unidade de saúde, seja o que for, qualquer serviço novo, contrata mais gente e aumenta a folha de pagamento, é natural, enfim, você vai melhorando a qualidade dos serviços, vai ampliando a despesa os valores sejam majorados. Plano de carreira para fixar os bons funcionários na prefeitura, implantamos. Mas quando você cria um plano de carreira, você tem que fazer conta para aquele ano e para os anos subsequentes. Aí vem a questão do Instituto de Previdência. Você não pode quebrar o Instituto de Previdência. Isso para falar em pessoal. Depois você tem os precatórios para pagar. Enfim, não pode acabar o ano com déficit. Você não pode acabar o ano com déficit. Não pode deixar contas para o ano seguinte. Não pode deixar a conta para o ano seguinte, nem que seja você mesmo. Enfim, são inúmeros parâmetros e que são conflitantes entre si. Você tem que gastar mais numa área, mas não pode ter déficit. Você pode, entendeu, né? Lógico. Bom, muito bem. E as coisas no Brasil, os serviços públicos no Brasil, estão sempre nas costas dos municípios. É no município que a vida acontece. E é o que menos recebe. Não é na federação, não é na União. O não cidadão, é em Brasília. Você, nós aqui, nós não moramos na União, não moramos no Estado também. As pessoas moram nos municípios, nas cidades. Então, esse é um outro problema grave do Brasil. Enquanto os municípios têm todas as obrigações, quem tem a concentração dos recursos e decide como quer a distribuição é a União. E é a Presidência da República. Mais uma distorção brasileira. Quer dizer, o governo federal é que decide. Bota mais recurso para cá, para lá. Isso varia muito em função de relações políticas. E os valores que eles têm que investir são diferentes também? Eles não precisam investir a mesma coisa que o município, nem na educação, nem na saúde, o que é um contrassenso. Na educação e na saúde, apenas nessas duas áreas, o governo federal tem parâmetros para cumprir, ele tem que mandar. Mas não esses números. Não, para o custeio, só para o custeio. Então, assim, custeio. Vou dar um exemplo. A saúde básica, o governo federal manda X reais por habitante, seja para que cidade for. É um valor Mas fixo. É custeio, e é um custeio que não chega nem na metade daquilo que de fato custa. Então isso não resolve. Onde ele tem de fato equidade ao fazer a transferência de recursos, ele não chega a cobrir a necessidade metade da necessidade real. Ou seja, mais uma vez é a prefeitura, é o município que arca com o sacrifício. E nos investimentos, Augusto, vamos lá, o Brasil está falando em PAC há quantos anos? Nossa, desde que a Dilma 6 anos. assumiu. 6 anos pelo menos, já foi no... Não, ela era ainda ministra. Ah, sim, ela ainda era ministra. Ela era a mãe do PAC. A mãe do PAC. Então era no governo Lula. Foi a catapulta para ela... Foi isso. Eu falei catapulta mesmo, viu? Foi a alavanca. Não, é que depois o pessoal pensa que eu falo, não, mas eu sei qual é o nome. Então, no segundo governo Lula, o programa de investimentos, chamado PAC, programa ela de aceleração foi a mãe, é verdade, ela era ministra. Foi lançado. Muito bem. O PAC tem lá também critérios assim que são de ordem geral, mas também tem critérios políticos. Então, o recurso não vai para onde mais é necessário. Vai para onde o município tem mais facilidade, mais acesso, melhor estrutura para apresentar projetos, enfim. Então, essa também é uma outra distorção. E da onde surge tudo isso? Da excessiva concentração de recursos e de poder do governo federal. Se um município, desculpa, só para concluir, se um município como Santos, Guarujá, São Vicente tivesse mais recursos à sua disposição, sem ter que bater na porta do governo federal, lá com o chapéu na mão, ou dependendo de deputados, ou de dotações e de verbas de deputados, emendas, né, como são chamadas, certamente o município saberia gastar e fazer muito melhor com esse dinheiro. É assim que o mundo civilizado andou para frente, se desenvolveu, dando peso, dando força aos municípios. No Brasil a gente faz o inverso. Eu vejo por Santos, né, que é uma cidade portuária, precisava de investimentos, né, significativos de infraestrutura,
Os teus 8 anos, você pode dizer, não, olha, eu tive 8 anos onde eu fui agraciado. Não, quer dizer, foi muito pouco. A perimetral ficou tanto tempo parado que uma obra não substitui essa lentidão, essa letargia de tantos anos. Não, Santos, que é um ponto fora da curva. Desculpa te interromper. Eu me lembro disso, acho que você foi uma das pessoas que mais discutiu os armazéns do 1 ao 8 da Codesp. Está lá, tudo parado como sempre. Não é? O que mudou, e infelizmente, né, vai mudar muito ainda, é que cada dia aquela área fica mais frágil, o risco aumenta, o cais, aquele cais do armazém, daquele trecho de cais, né, do armazém 1 ao 8, é muito antigo, está sendo solapado com o tempo, ou seja, a natureza está se encarregando, obviamente, de desgastar a estrutura, as fundações, enfim, aqueles armazéns... Fora o entorno social que denigra a degradação urbana, social, aqueles armazéns estão em ruínas, vão ruir, certamente vão ruir, porque só com o tempo, a falta de manutenção e a trepidação que a avenida naturalmente produz com a passagem dos caminhões e muita carga, muito peso, isso é o suficiente para detonar aquele patrimônio. O município se eximiu de colaborar num planejamento da utilização daquela área, ou o obstáculo me parece que sempre parte do governo federal, que não decide e passa logo a área ou não. Enfim. O município não se omitiu em momento algum, ao contrário, Augusto, o município tomou a iniciativa de financiar, nós conseguimos recursos a fundo perdido do governo japonês até. Por parte do município. Do município. Nós conseguimos para não tirar do orçamento, eu fui na época à busca de uma doação do governo japonês. Foi no centenário da imigração japonesa. E houve uma série de festividades, né? Nós conseguimos uma doação de quase $1 milhão, doação. Veja que bacana. Nós é que deveríamos homenagear o povo japonês, sim, né? E homenageamos, está lá a escultura da Tomiota, que foi uma festa inesquecível, mas o governo japonês... Katsumaru, não é isso o nome do navio? Kasatomaru. Kasatomaru. Ele atracou no armazém, nesses armazéns ou não, aonde é o Concais? É perto do Concais. Acho que no armazém, se eu não estou enganado, no armazém 22. Que era o de bagagem, não é isso? Em 1908. Puxa, você está bem de memória, hein, Papa? Deixa eu ver se eu não errei. Acho que não. Deixa eu fazer... Em 2008 fez 100 anos. Deixa eu mudar de assunto rapidamente, foi uma coisa curiosa. Eu fiz um programa esses dias da OAB. O seu avô teve a primeira faculdade de Direito em Santos? Não. O meu avô, o professor João Papa Sobrinho, ele montou em Santos a primeira faculdade de Ciências Econômicas, que é hoje a Faculdade de Economia da Universidade. Mas eles têm um documento. Você já viu o livro da OAB? Pois é. Eu preciso ver esse documento, porque o que aconteceu ali no José Bonifácio? Colégio José Bonifácio... Já te falaram, então? Já me falaram. Eu nunca li esse documento. Tá lá, mas lá está a Faculdade de Direito. O que aconteceu? O Colégio José Bonifácio construiu um prédio ali na rua Vereador Álvaro Guimarães, aqui no Mercado, construiu um prédio, montou a Faculdade de Ciências Econômicas e abriu a primeira Faculdade de Direito. Abriu, mas não montou. Abriu, o que eu digo, registrou no MEC. Ah, tá. Não exerceu. Mas não abriu. Entendi. E foi um passo tão ousado, né, que eles montaram, então, a primeira Faculdade de Ciências Econômicas, que era uma coisa porque a cidade de Santos, Porto, comércio exterior, então demandava profissionais na área de comércio, né? E aí eles não conseguiram aguentar, porque no começo, poucos alunos, a despesa alta, enfim. O prédio está lá, até hoje tem o brasão gravado na construção do prédio da Faculdade de Ciências Econômicas de Santos. Então fizeram um acordo, na época, com os padres que dirigiam a Sociedade São Leopoldo. Visconde de São Leopoldo, fizeram um acordo, os padres assumiram, então, a faculdade, que hoje é a Economia, e aí é que eu fico com a dúvida, que também foi junto a documentação e o registro da Faculdade de Direito. Agora, eram professores, viu? Se você pega os nomes que passaram pelo José Bonifácio, um dia desse aqui mesmo, nesse programa, nessa TV, nesse estúdio, eu pude falar sobre esse assunto, né?
Cleóbulo Amazonas Duarte, Mário de Almeida Alcântara. Se você pegar todas as escolas de Santos, que têm nomes de figuras ilustres, Foram Porchá de Assis, foram professores pioneiros lá da Academia de Comércio de Santos, que depois se transformou na Escola José Bonifácio. E o meu avô esteve lá durante 65 anos, viu, Augusto? É uma coisa bonita de ver, porque você imagina um profissional, um professor, hoje fala-se tanto, né, da carreira de professor, carreira tão difícil. Difícil, né? O meu avô lecionou durante 65 anos. Eu sou testemunha do dia que nós fizemos uma homenagem a ele quando ele completou 65 anos de magistério e não queria parar. Não queria parar. Ele foi até mais ou menos os 85 anos de idade, mais lúcido até hoje. Eu vou dizer, acho que é o maior patrimônio que eu tenho na minha vida, é essa história que vem do Colégio José Bonifácio, porque por onde eu passo, sempre aparece uma pessoa e fala assim, estudei lá. Fui aluno do seu avô, fui aluno do seu avô, fui aluno do seu avô, e com um carinho, né? Porque e você parece fisicamente com ele, não? Pareço muito. Eu achei curioso, porque me deram o livro, eu vi lá e falei, pô, e aí ainda me disseram, olha, isso aí criou um clima, porque a história é que a primeira faculdade de Direito é a da Unisantos e tal, mas tem mais agora, você está explicando, é possível. Você sabe outra coisa muito interessante do José Bonifácio? O Clube Atlético Santista, pasme, foi criado dentro do Colégio José Bonifácio. O que era o Clube Atlético Santista? Era o Atlética do colégio. Olha, era o... Como é que chama? Os atletas... o centro... Sim, em vez do... Atlética. Né? Sempre tem o centro acadêmico, né? O diretório acadêmico e a Atlética. Então, a Atlética do Colégio José Bonifácio cresceu... O diretório é o mais intelectual e a Atlética é mais político. A Atlética mais bagunceiro. A Atlética, o meu filho estudou Direito aqui na Universidade Católica. Aí um dia teve uma eleição lá e ele falou, pai, estão me convidando para disputar o diretório acadêmico. Aí eu desencorajei ele. Eu falei, Tiago, vai estudar, né? Você vai ficar gastando seu tempo com isso, com política, estudantil, vai estudar. Eu tirei da cabeça dele. Não sei se fiz bem, mas tirei. Aí passado um ano, assim, um ano e pouco, eu encontro um amigo e falo assim, Papa, teu filho está organizando uma série de eventos e tal. Eu falei, como, meu filho? Ele é o presidente da Atlética, então ele não foi pro lado não mais... Foi para a Atlética. Bom, mas voltando ali, o Clube Atlético Santista é a sequência da Atlética e a Associação Comercial de Santos também é fruto do trabalho desses professores lá da Associação José Bonifácio e criaram a Associação. Inclusive nós temos o programa aqui da CS, a CS na TV. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, depois nós voltamos com alguns temas importantes, né? Eu estou muito preocupado com os roubos em caixas eletrônicos, hein? Estavam nos arredores de Santos, Guarujá, ali na Dom Domênico, nas indústrias, Cubatão. Aí tivemos nesses dias o da Unisanta, que me deixou bastante preocupado. Inclusive, a senhora que aparece na matéria, não é Francisca, para mim é a François, que eu sempre chamei ela de François. Ela é toda ativa, vizinha ali, mora no prédio vizinho. Ela ficou extremamente abalada da forma como foi abordado. E agora teve um outro assalto à caixa eletrônica, não é isso, Daiane? Tivemos um outro assalto à caixa eletrônico ontem. Então a situação, eu estou muito preocupado. Acho que a Polícia Militar deveria, junto com a Polícia Civil, eu acho que é uma quadrilha que se instalou e todo dia tem caixas eletrônicos sendo roubados em supermercados. Ontem eu estava na Droga Raia e comentando lá com o vigia, ele falou, pelo amor de Deus, não pode pôr caixa eletrônico aqui, senão vão explodir a drogaria. Está criando um clima perigoso na cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando você para o mercado de trabalho. Sempre bom destacar que o Incatep tem todos os cursos que os grandes terminais exigem para a operação dos equipamentos mais modernos que estão instalados na nossa área portuária. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Só para finalizar a questão portuária que nós estávamos comentando aqui, falamos do armazém 1 ao 8. Ontem, eu até falei aqui no programa, ontem aconteceu a Assembleia dos Acionistas da Codesp e havia divergências. Eu sou um acionista, tinha essa divergência, diversos acionistas também, e o próprio Sindaporte na alteração do estatuto. Essa assembleia era uma assembleia de alteração do estatuto. Entre vários temas que a gente questiona, um deles é que representantes de empresas com litígio com a Codesp não podem fazer parte, por exemplo, do Conselho Fiscal. Temos também o término, a diminuição do mandato da diretoria, mas a reeleição por vários mandatos, entre várias outras questões. O Sindaporte não conseguiu o mandato de segurança e a Assembleia acabou acontecendo. Papa, na discussão da Codesp, a gente sempre escutou, você como prefeito teve uma participação importante, criando a Secretaria de Portos, não é, que acabou tendo uma relação mais amistosa com a companhia, mas a gente sempre escutou que a Codesp ficava de costas para o município, mas se falou. Me parece que nos últimos 3 anos isso também vem acontecendo. A companhia tem ficado um pouco mais distante, até pelos conflitos, não é, no comando da companhia. Agora temos um novo presidente que tem tomado algumas atitudes que tem trazido desconforto aos trabalhadores, né? Por exemplo, o corte de hora extras. Então, muitos trabalhadores têm reclamado. Em contrapartida, o aumento de cargos comissionados de pessoas de fora, entre outras questões.
Deputado federal, você pretende ser um elo de ligação entre os santistas e a direção da Codesp, ou a presidência da República, como você mesmo sabe, é quem manda, né? Como é que você vai se portar nessa relação? Olha, Augusto, eu vivi intensamente o dia a dia do nosso porto durante os 8 anos que fui prefeito, durante os 4 anos que fui secretário de planejamento, ainda na gestão do prefeito Beto Mansur, no tempo que atuei como presidente da CET de Santos, porque tem sempre uma interferência no dia a dia do porto, e eu vivi momentos, pontos positivos, pontos negativos, altos e baixos, mudanças de comando na empresa Codesp, que geraram expectativas positivas na relação com o município e com a comunidade santista, outras mudanças que botaram tudo a perder naquilo que a gente vinha construindo, no diálogo cidade-porto, porto-cidade, que eu acho que é o ponto fundamental. Sem querer entrar nas questões administrativas desta gestão ou de qualquer outra gestão, e eu nunca interferi nisso, eu queria dizer o seguinte: o modelo está errado. O modelo atual, dependendo da postura dos dirigentes, ele permite uma maior aproximação ou um maior distanciamento em relação à vida cotidiana de Santos. E isso não funciona. Isso, quer dizer, você não pode criar uma relação baseada em pessoas, né? Um projeto de vida na área pública, ele tem que pensar no formato da instituição e não nas pessoas. As pessoas passam, as pessoas mudam, as pessoas são comandadas. Né? É verdade. Dependendo da postura do governo federal, de quem é o ministro, vai mais para um lado, vai para o outro lado e a cidade perde. A relação é muito ruim, é muito frágil. Esse é meu depoimento. Olha que eu construí, hein? Olha que eu lutei. Criamos a Secretaria de Assuntos Portuários, colocamos o melhor profissional, o mais dedicado e competente da época no comando dessa secretaria, que foi o secretário Sérgio Aquino. Conquistamos as duras penas, com um trabalho de costura política que eu fiz. A presença do CONSAD, a presença né? do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária, que hoje nem existe mais. Que tiraram todo o poder. Hoje, né? Existe o órgão, mas não existe mais razão de ser para o órgão. Nem consultivo mais é. Você falava há pouco nos armazéns 1 a 8, foi uma construção também difícil, investimos, buscamos recurso fora, fizemos o projeto, a prefeitura assumiu o custo de apresentar um plano diretor para aproveitamento daquela área, que é uma joia, aquilo é um tesouro em qualquer lugar do mundo, aquilo já seria hoje um lugar turístico maravilhoso, um cartão postal da cidade, hoje é um lixão, não sei o que se pode dizer daquilo, né? Um ferro velho, um lugar de abandono, pois bem, ao lado do centro histórico. Então, veja, nós assinamos um convênio, esse convênio deu delegação à prefeitura a seguir em frente com o projeto de revitalização, mudou a diretoria, isso voltou tudo a estaca zero, mudou difícil, o ministro. Então é o seguinte, o que está errado? Né? Eu tive momentos... Os projetos pessoais, né? É isso, eu tive momentos muito positivos na relação com o Porto. Comecei a acreditar que nós estávamos chegando lá. Né, numa boa relação, num casamento mesmo. Na hora que foi... por conta das pessoas. Então, essa experiência vivida nos traz uma reflexão e uma conclusão, pelo menos é a minha conclusão. O modelo está errado. Não pode depender de pessoas. A cidade não luta, a cidade de Santos não luta para ter participação ativa dentro do porto, não luta. Ela reclama às vezes quando não está bem a coisa. Quando vem um diretor, não está agradando, um presidente não está agradando, aí há uma certa mobilização, você sabe, você é do setor portuário, tá certo? Mas não há uma luta, assim, um ideal. A cidade não tem como ideal... Eu acho que há uma não diria desunião, mas acho que falta... Não há um fortalecimento. Não há unidade em termos da ideia. Da ideia. Não há, eu sei disso. Talvez falte algo para capitanear. Eu, particularmente, me esforcei, fundei a Associação dos Acionistas Minoritários, mas havia tantos conflitos de interesses, de um que quer entrar com a ação para tomar dinheiro da companhia, de outro que quer fazer, que quer pressionar os interesses, que eu, esse ano, abdiquei da associação
porque ninguém tem um objetivo de ter uma empresa sadia. Uma unidade em torno das ideias que a comunidade... Todo mundo vê a Codesp como um pote de ouro, viu, pois é. papai? Então, esse é um problema. Não, veja, não há a minha conclusão durante esse período, assim, não há unidade em torno daquilo que a comunidade santista e também do Guarujá desejam claramente em relação à relação com a Codesp. Isso vai variando muito conforme as circunstâncias. Então, o que eu vou lutar? A Antonieta, como integrante do PMDB, na época que você estava também no PMDB, tinha uma relação melhor ou era igual? Não tinha interferência nenhuma essa questão? Porque o PMDB era aliado do governo. Facilitava isso ou não tinha sentido algum? Tanto eu quanto a Antonieta, 2 prefeitos do PMDB, tínhamos as portas abertas com o ministro, com um ministro. Depois que mudou, a coisa também já não ficou igual. Enfim, então, volto a dizer, a relação fica muito dependente das pessoas, dos humores e da questão política partidária. Então, veja, você mesmo levanta. Vocês eram do PMDB, então tinham acesso. Bom, muito bem, hoje eu não sou mais do PMDB, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, não é do PMDB. Não é do PMDB. Então, aí isso já vai... Há um retrocesso. Não pode ficar de escanteio. É isso, claro. Nós não podemos depender de partido político, nós temos que criar uma nova relação com aquela que é a atividade principal da vida dos santistas e também dos moradores da Baixada Santista do Guarujá. O que eu acho que é o ideal, seria o ideal nos tempos de hoje? Já que a municipalização não vai nunca ocorrer, eu não acredito nisso, e tampouco a regionalização, a ideia do Porto ser tocado pelo Estado de São Paulo, acho que tanto o governo de São Paulo quanto os governos de Santos e Guarujá deveriam ter participação ativa nas decisões da Codesp. Sem dúvida. Ativa, institucional, formal, ou seja, a diretoria não seria mais composta como ela é hoje. Alguém lá em Brasília resolve, vou botar fulano, vou tirar fulano, vou botar... Não. O Estado tem responsabilidades e obrigações em relação ao Porto. Quer ver um exemplo disso, Augusto? O Rodoanel de São Paulo, uma obra do Estado. Sim. Uma obra cara, complexa, difícil. Quem foi o maior beneficiado da obra do Rodoanel? O Porto de Santos. O Porto de Santos, os usuários do Porto de Santos, a carga, a organização facilitou da chegada bastante. Aquele gargalo que era passar em São Paulo era um problemaço para o comércio exterior brasileiro. Muito bem, então o Estado de São Paulo, que mantém o sistema Anchieta Imigrantes, que fez o Rodoanel, que tem a parte rodoviária sob a sua responsabilidade, ele é parte do tema Porto, parte interessada, tem obrigações e tem sim razões de sobra para participar das decisões do Porto. O município de Santos, o município do Guarujá e também o município de Cubatão, que hoje é um município portuário também, em função da COSIPA principalmente, também tem obrigações, desgastes, problemas e temos todas as razões do mundo para participar ativamente das decisões. E ninguém participa, né? Não tem participação alguma. Via CAP, a gente ainda, quando assumimos a presidência, começamos a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Agora nem tiraram Olha, o doce, né? Só para somar com o que você está falando, e você falou da Petrobras, um dos itens criminoso na alteração do estatuto que foi aprovado ontem, apesar do protesto dos acionistas, é que hoje, pelo estatuto, pelo menos 63% dos postos de chefia devem ser preenchidos por funcionários de carreira. Nada mais justo, né? O novo estatuto não tem limite. Os postos de chefia poderão ser contratados funcionários chamados cargos de confiança por indicação política. O que é ruim para a companhia, o que é ruim para o funcionário de carreira que vai perder a oportunidade de ocupar um cargo de chefia, e não é fácil você encontrar fora do tema portuário profissionais que vão conhecer da área portuária. Então o estatuto que foi aprovado ontem permite agora que todos os cargos de chefia da Codesp possam ser ocupados por novos funcionários contratados por indicação política. No caso, a proposta dos acionistas minoritários seria de um limite de 10% para cargos ocupados por profissionais de fora da empresa, né? Isso eu estou te dizendo porque não dá para você ter
o diretor jurídico é de fora, o gerente jurídico é de fora, o diretor administrativo é de fora, o gerente, superintendente. As pessoas vêm para cá de carro, não é, com o motorista, terminam o seu dia de trabalho, voltam para São Paulo, não sentem a cidade, não pulsam a cidade, não sabem os prejuízos que a movimentação portuária traz para a cidade. Vem com o que nós estamos falando da Petrobras, né? A Petrobras foi tomada por pessoas de fora. Isso é a anticarreira. É anticarreira. É anticarreira. Se você quer fortalecer o profissional portuário, né? Aquele que dedica a sua vida, vai estudar, vai aprender no dia a dia, dentro de uma empresa que e olha, isso é uma coisa assim, muito grave, porque o Porto de Santos é o maior porto do país. Aquilo que se faz aqui repercute em todas as companhias docas do Brasil. Você pode ter certeza, Augusto, que essa mudança que você está agora noticiando, ela vai acabar também ocorrendo nos demais portos do Brasil. Porque o que a Codesp sempre foi um exemplo. Passou na Codesp e vai passar em todos. É um modelo. Ela, inclusive, já administrou outros portos fora do estado de São Paulo. Porque era uma empresa de excelência na área portuária. Eu acho, sim, que esse modelo está, de fato, esgotado. A cidade precisa acordar, todos nós, comunidade santista, lutar por uma participação efetiva dentro das decisões do Porto de Santos, porque ele mexe com a nossa vida, ou não mexe? Mexe, pô. Ou não mexe? Ou as decisões que são tomadas na região portuária não interferem com a economia da cidade, com o humor, meio ambiente, com o humor... Com tudo, com a qualidade de vida. Sim, ou não interfere? Certeza. Interfere. O porto é um corpo, é um corpo, né, físico dentro do espaço territorial do município. E que se movimenta, né? O tempo inteiro, traz, né? Então, assim, a cidade não pode ficar a reboque, eu acho, nem Guarujá, muito menos Santos, Cubatão, a reboque do que o porto de si. Temos que decidir conjuntamente. E outra, isso é tão saudável, sabe, Augusto? Até para o próprio dirigente portuário, você ter o município, onde as coisas acontecem, do teu lado, lógico, ajudando a encontrar soluções, ajudando, e não tendo que ficar remediando, aceitando, lutando, brigando. Essa questão da ponta da praia é séria, né, do granel sólido na ponta da praia. Tem dias ali, eu moro na região, eu não moro exatamente na ponta da praia, eu moro perto do Canal 6, mas tem dias que até o Canal 6, até a região do Canal 6 está afetada na qualidade do ar em função daquela Nós tivemos aqui um convidado que disse que no centro da cidade, no escritório dele, na Praça José Bonifácio, tem dias que o cheiro fica insuportável. Eu moro no Boqueirão, se tiver vento forte, é um negócio... Não precisa ser vento forte, tiver um vento um pouquinho mais... Já chega. Nossa, é um negócio impressionante. Então a cidade fica tomada. Então, e essas questões, elas são parte da nossa vida ou não? Sim, sem dúvida. Então, a nossa saúde, inclusive. Então, por que não o município participar com poder de decisão no Conselho de Administração? Por que não? Vaga no Conselho de Administração... Espaço, se for o caso, até na direção da empresa. E o Estado também. Vamos pensar agora nessa questão da entrada da cidade, que é aguardada há tantos anos, né? O porto cresce, terminais novos chegaram, Embraporte, BTP, o terminal da Vale, terminais modernos, com uma movimentação incrível, o que foi muito bom para o país, né? Para a balança comercial. Ajudou bastante. Ajudou muito o Brasil. Muito bem, fizemos esse esforço, demos esse passo. Agora, a questão, o gargalo passou a ser não mais no mar, né, na ligação com o mar, passou a ser em terra, que são os acessos rodoviários, principalmente, caminhão. A entrada da cidade, que já era ruim, já era congestionada, enfim, há muitos anos, vai piorar. Vai piorar a cada dia, está piorando a cada dia. A estrada Anchieta acaba num semáforo, né? E dali tem que distribuir o trânsito urbano para o trânsito portuário. Pois bem, quem é que pode solucionar isso? A União não vai solucionar. A Codesp não vai. A solução, o projeto está feito, o desenho funcional foi feito, inclusive no meu governo, apresentado para o Ministério das Cidades, quando o Júlio Eduardo ainda estava lá, ele que me recebeu, ia receber o projeto, e começamos a tratar ali. O que está agora caminhando para sair é uma obra enorme, que tem que ter a participação obrigatória da União,
por conta do porto, do Estado e do município. Estado por conta da estrada e do município por conta das vias urbanas. Pois bem, está aí um exemplo que se nós não tivermos os 3 entes federativos presentes na solução e no financiamento, não há solução. Não há solução. É isso que é Porto. Papá, eu vou te interromper, porque nós vamos ter que encerrar o programa. Já deixo o convite aqui numa próxima oportunidade, quando você puder. Muitas outras coisas não falamos, mas deixar aqui só por uma reflexão, nós estamos falando da cidade. As empresas estão sofrendo com essa letargia da Codesp. A BTP está dando férias coletivas agora, a Embraport também. Elas estão com dificuldade no calado, que é um problema pontual. Quer dizer, o porto só existe por causa do canal do estuário. É o maior bem que a Codesp tem, a manutenção desse canal. E eles não conseguem cuidar. É a mesma coisa que você virar prefeito e você não consegue nem limpar a rua. Não é verdade? Você não consegue limpar a rua, você não consegue cuidar da escola. Você tem dificuldades, as dificuldades é lógico que existem. Agora, o mínimo, a BTP teve que pagar do próprio bolso para fazer os seus berços. Os seus berços, sendo que é uma obrigação e paga impostos e paga inclusive taxas referentes a isso. O modelo está errado, foi o que você falou. O modelo está errado, precisamos repensar tudo. O modelo está errado, precisa ser aprimorado e os municípios brasileiros precisam ter mais presença dentro da gestão portuária. No Brasil inteiro, em Paranaguá, em Vitória, em Itajaí, em todos os lugares. Itajaí ainda é o município que administra. Vamos lutar por isso. Santos, quem sabe sairmos na frente. Santos tem obrigação de puxar essa questão, porque é o maior porto, é o mais importante porto do país, o mais moderno. O que acontece aqui repercute no Brasil inteiro. Muito bom. Eu agradeço a participação do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa. Na sexta-feira vai ser diplomado na Sala São Paulo, a partir das 11 da manhã. Junto com os deputados estaduais, o governador, vice-governador e o senador. Um só, né? Um só. Os senadores vão ser diplomados na sexta-feira em São Paulo, na Sala São Paulo. E dia 1º de fevereiro é a primeira... É a posse, já a primeira sessão, que já é inclusive a eleição da mesa. Nossa, você não me respondeu a primeira pergunta que eu te fiz. Já está preparado para pegar avião toda semana? Não, eu estou me preparando para a questão legislativa, que na minha vida é uma novidade. Tenho estudado muito, tenho procurado ver os caminhos, as comissões, aonde eu posso melhor representar a nossa região. Esse vai e vem de Brasília é mais físico, o corpo vai acostumar. Eu, particularmente, antes da questão legislativa, eu teria uma maior preocupação com o avião, porque para entrar no avião eu tenho que tomar calmante, senão eu não consigo entrar. Então eu não tenho esse problema. Eu não tomo calmante, eu rezo. O resto é moleza. O problema é entrar no avião. A questão legislativa, eleger o presidente, isso é de menos, porra. O problema é entrar no avião. Quem fala que não tem medo de avião é mentiroso. É mentiroso. Ainda mais com turbulência, porra. Eu rezo, boto na mão de Deus a minha vida, o meu destino, e é isso aí. Não é só o pânico. Diz que tem os 2 meios de locomoção mais seguros. Elevador, fiquei sabendo outro dia aí, depois que caiu o elevador lá, o elevador e avião são os 2 meios de locomoção mais seguros. Papa, muito obrigado pela participação. Quer deixar um recado final de ano também? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a população da região aqui pela confiança em mim depositada, desejar um Feliz Natal a todos e que 2015 a gente tenha força, saúde, né, inspiração para seguir construindo esse nosso país. O Brasil é um país em construção, Augusto. Ele precisa muito da gente, precisa que nós tenhamos força e otimismo, né, para seguir em frente apesar das nossas dificuldades. Muito bem, eu vou encerrar o programa antes que elas infartem. Muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço
conforto e requinte para você viver todo o charme europeu, com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.